Olá, bom dia a todos. Estamos na oitava mesa da semana, da quinta semana infernal. Iremos iniciar agora pela manhã as apresentações e as comunicações de trabalho. Muito obrigado. Tenham um bom dia a todos. Olá, bom dia. Eu não sei se está aparecendo a minha apresentação. Foi, obrigado. Bom, então, bom dia, prazer a todos. Eu sou Rafael Stabile, sou graduando das Artes Visuais Bacharelado. Eu vim trazer o resultado de um projeto de iniciação científica que eu estou tendo, intitulado de Boca do Inferno, Continuidades e Variações Imagéticas entre o século XI e XXI. O conceito principal que eu trago nessa pesquisa é o de oralidade demoníaca, que é um termo concebido por Geisler Filhos como atos maléficos expressados através da boca. Nesse trabalho, eu procuro analisar as relações simbólicas e contextuais entre imagens de diferentes tempos e localidades, e também quais são as alterações iconológicas e iconográficas encontradas entre os séculos XI e XXI, e quais a sobrevivência que essas imagens têm até os dias de hoje. Essa pesquisa ela é baseada na metodologia do historiador Ab Warburg, que ele trabalha com dois importantes conceitos que ele criou, que é o de Nachleben, que é o poder de sobrevivência de uma imagem através dos tempos e como ela ainda ressoa na contemporaneidade, e de Pathos Formal, que é a afetação da imagem com o espectador e como ela deve ser percebida não apenas por ela própria, mas sim por todo o seu contexto e a sua capacidade de gerar emoção e pensamento em quem a vê. Então, como dito por Tonin, toda imagem alude às imagens que a antecipam e assim reivindica imagens que foram e também virão. Então, toda imagem, toda obra tem relação tanto com o seu passado quanto com o seu futuro. E Warburg também acredita que a função minêmica no cérebro ele torna capaz de realizar ações ligadas à tensão entre consciente, inconsciente e coletivo e individual por parte do artista, porque ele é afetado pelos sintomas do seu próprio tempo histórico. Então, toda obra de arte traria uma camada a mais de interpretação, além daquela que o artista procurou trazer conscientemente. A metodologia verbogiana, ela procura observar as imagens na relação detalhe e totalidade e criar relações entre os elementos acessórios. Então, seria a nossa análise começa com pequenos detalhes das obras de diferentes imagens, e assim a gente consegue entender a totalidade de uma problemática. E a gente também realiza um exercício de análise cronológica a partir de associações e repetições de temas. E um ponto da psicanálise que é muito utilizado por Warburg é a questão de traumas e questões não resolvidas, que seriam os sintomas pelo seu próprio tempo histórico que os artistas trazem. Então, essa repetição, que é trabalhada por essa metodologia, ela expressa uma cadeia de transmissões imagéticas da memória coletiva de uma sociedade, de uma população, e acaba se tornando uma manifestação de desejos insatisfatórios, que seria esse problema, esse sintoma do seu tempo, que é uma forma de sintoma apresentada nas relações simbólicas nas imagens. Então, aqui são exemplos de algumas repetições que eu fui encontrando no trabalho. Como que esse trabalho começou a ser produzido? Com a metodologia verbogiana, que seria analisar as imagens para depois desenvolver uma problemática, foi criado um painel mnemônico, onde eu procuro reunir diferentes imagens sobre o mesmo tema, que no caso foi relação a representações do inferno, e a partir da junção dessas imagens eu começo a organizar elas num painel,
de acordo com a minha afetação e a minha percepção dessas imagens e a sua relação entre si. Então, elas são ordenadas e separadas a partir das suas semelhanças e diferenças. E foi assim que eu fui chegando na repetição dessa constante representação da oralidade demoníaca. Ao reunir diversas imagens sobre infernos, a repetição que eu encontrava era a dessa representação de oralidade. Então, aqui é um dos lados do meu painel. Eu decidi dividir ele em duas partes. Esse aqui é uma das partes, que é onde eu encontro essa repetição de uma grande boca devorando as pessoas. Então, eu reúno elas dessa forma de proximidade. E aqui é um fragmento do outro lado do painel, onde eu consigo encontrar essa oralidade, esses atos maléficos manifestados pela boca, de uma outra forma que não por aquela grande boca. E qual seria a análise cronológica que eu cheguei com a construção desse painel? De que a oralidade demoníaca medieval ela está intrinsecamente ligada com o cristianismo e com as suas questões, e as suas representações se dão principalmente em dois temas. Na boca do inferno, vista como passagem para a punição, né, passagem para o inferno, e o segundo tema seria numa questão de Satã devorador, que essa oralidade seria considerada a própria punição. Essas são as duas divisões feitas no painel. E é possível encontrar sobrevivência, aspectos dessas imagens que existem até hoje, de ambas as categorias na atualidade e no imaginário coletivo. Então, ainda é possível encontrar imagens e obras que contêm essa grande boca, como um túnel, uma passagem, assim como a gente também vê monstros e outras criaturas que atacam e agridem através de mordidas ou o ato de devorar, que seriam, no caso, a sobrevivência dessas imagens do medievo. E então, o que seria a Boca do Inferno, que é o primeiro tema de representação da oralidade? Ela tem origem nas Ilhas Britânicas no século X, e a partir do século XI, quando o inferno é estabelecido como local de punição eterna, ela é considerada como a sua passagem, a sua entrada. E essa associação simbólica entre a condenação e o ato de ser devorado é muito forte no cristianismo. Então é possível perceber em diversas passagens bíblicas descrições como o Leviatã, a besta do Apocalipse, dragões, leões, lobos e outras feras, que traz essa ligação da condenação, do ato de ser pecador, com ser devorado. Então, entre o século XI e XIII, as representações da soralidade demoníaca se dão praticamente com as imagens da boca do inferno, grande parte das vezes relacionadas ao juízo final, em grandes pinturas e afrescos. E a partir do século XIV é possível perceber que essa realidade ela começa a aparecer de uma outra forma. Então, nota-se algumas alterações nesses tropos pictóricos. E é importante notar que toda mudança iconológica encontrada na tradição ocidental medieval, ela tem fortes implicações políticas e teológicas, porque ela pode ser motivo de revolta e protesto caso a sociedade não concorde com aquela alteração. Então, às vezes, há a imagem de um santo ou de algum monstro que ela é sempre representada da mesma forma. E quando há alguma alteração na característica desse santo, se a sociedade não aceita, pode acabar trazendo revoltas. Então é importante entender que essa realidade, a partir do século XIV, mudou a maneira de representar. Houve uma nova maneira e a gente tem que entender o porquê que houve essa mudança e o porquê que essa mudança foi aceita pela sociedade. E no caso, a relação que eu consegui encontrar com essa pesquisa seria a criação da Divina Comédia, um livro escrito por Dante Alighieri, que foi publicado no século XIV e se torna ainda mais famoso no século XV, século XVI. E com a sua descrição de Satã, no último círculo do inferno, ela se relaciona com o imaginário florentino daquela época, ao mesmo tempo que ela contradiz alguns padrões simbólicos e característicos do diabo daquela época. Então, ao mesmo tempo que algumas de suas características estão de acordo com o que a sociedade imaginava do diabo, tem outras que são muito diferentes. E a gente precisa entender o porquê que elas foram aceitas pela sociedade, porque isso é um impacto muito grande. Porque a partir do sucesso do livro, é possível encontrar novas representações artísticas do diabo e do mal expressado pela via oral. O Dante, ele narra a violência expressada pela boca não como uma forma de entrada para o inferno, como a boca do inferno,
mas sim em vários personagens ao longo do seu poema, em demônios, em algumas almas que estão condenadas nos diferentes círculos do inferno, e principalmente na descrição de Satã, do diabo, que está devorando 3 pecadores por toda a eternidade. E Dante não foi o primeiro a retratar o diabo dessa forma, só que a sua criação do inferno é uma das mais influenciadoras e impactantes que se tem até hoje. E esse inferno dantesco, ele foi criado a partir de representações que circulavam no discurso religioso cristão da época, acrescido de algumas características que estavam no imaginário da cultura popular medieval. Então, com essa mistura e com essa relação entre igreja e população, foi muito fácil que essas descrições e esse universo que ele criou fosse inserido no imaginário coletivo. Então, é um dos motivos de que explica o porquê é tão aceito assim essas características que Dante traz. E a descrição de Satã infere em diversas mudanças formais, artísticas e narrativas na forma em que as figuras demoníacas são retratadas a partir da sua publicação. Então, a criação de Dante, ela auxilia na criação de uma nova narrativa e de novas interpretações acerca desse ato maléfico, dessa agressividade oral, e de figuras monstruosas. Então, a partir do século XIV, a gente vê tanto representações do diabo devorando os pecadores, que são baseadas na descrição da Divina Comédia, como também diversas outras obras de demônios menores e outras criaturas monstruosas que estão atacando majoritariamente pessoas com mordidas ou as devorando. Então a sororidade começa a ser tratada de uma outra forma além da boca do inferno. E após o século XIX, essa agressividade oral ela se aproxima da humanidade. Então, existe a criação dos contos vampíricos com Drácula e também dos contos canibalescos com Hannibal Lecter. Não que não houvesse o canibalismo antes, com certeza sim, mas a sua representação artística que se liga com esse conceito pode ser visto na criação do Hannibal Lecter. E um ponto muito importante na questão das artes visuais é a importância do valor mnemônico das imagens, que é muito forte. Porque é possível ver que a realização do mal através de uma agressividade oral, ela se instituiu no imaginário coletivo e nas heranças do Ocidente. E atualmente ela é tema de estudo da antropologia, da psicologia, de artes e de outras áreas também. E 2 importantes nomes da psicanálise, que é Melanie Klein e Freud, trabalham com essa questão. Eles analisam as ligações entre a expressão sádico-oral e impulsos destrutivos, e como esse elemento perverso da agressividade oral afeta os homens na contemporaneidade. Então é importante saber que essa agressividade oral, que essa antes oralidade demoníaca, que agora também se vê nos homens, afeta o comportamento e a maneira de pensar as pessoas até os dias de hoje, como é estudado na psicanálise. E essa pesquisa warburgiana ela é realizada com o pressuposto de que a arte existe e se relaciona com tudo ao seu redor, com a política, com a localização, cultura, com a individualidade do artista e do espectador. Então, ao mesmo tempo em que a sociedade influencia a arte que está sendo criada, a arte também influencia a sociedade. Então, na criação desse painel, é possível ver 2 interpretações dessa oralidade e é importante notar que uma não exclui a outra. Com essa nova interpretação a partir do Satã Devorador que se desenvolve em outras formas, não quer dizer que não existe mais as representações da oralidade a partir da boca do inferno. É possível ver nas imagens mais abaixo que são representações recentes baseadas nesse conceito, como Caverna do Dragão, álbuns de algumas músicas. Então, tanto a Boca do Inferno quanto o Satã Devorador possuem essas sobrevivências que se estendem até a atualidade. São maneiras diferentes de representar a soralidade. Então, a compreensão do valor mnemônico dessas imagens é essencial para o estudo da arte, é muito importante, porque com elas é possível captar vínculos entre os conceitos e comportamentos humanos que ultrapassam as barreiras temporais, porque nesse estudo nós não analisamos as imagens de uma maneira cronológica, não nos importa muito a data que elas são feitas, mas sim a relação que a gente consegue fazer entre elas, independente se a imagem é do passado, do presente, do futuro. Como dito antes, Warburg acredita que as imagens elas se conectam entre todos os tempos.
Então, essa sobrevivência e a transmigração dessas imagens remetem a análises mais profundas das obras artísticas e suas influências socioculturais, que é uma questão central para a história da arte. Então, essa metodologia é uma maneira muito interessante de começar a se estudar artes visuais, porque com ela você consegue fazer novas análises que não seriam feitas se fossem analisados só o texto, porque é o comum nas artes visuais você partir de textos e de obras escritas para, a partir disso, começar a fazer uma análise das imagens. E a metodologia warburgiana é o contrário. Nós começamos analisando um grande conjunto de imagens para perceber essa repetição e, a partir disso, encontrar o que as conecta. Então, é uma maneira muito importante de se trabalhar com a história da arte. E essas foram as referências que eu usei no meu trabalho. Muito obrigado. Já foi ao tempo certo, já ia falar 5 minutos. Você pode enviar o próximo trabalho. O Felipe está presente, tá? Estou sim, professor. Pode iniciar a comunicação, Felipe, sem problema. Pode ser, obrigado. Bom dia, meu nome é Felipe Campos, eu sou aluno da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, sou pesquisador voluntário da professora Adriana Zira, faço parte do BRATAI, o Grupo de Estudos Celtos Germânicos, e também da BREM, Associação Brasileira de Estudos Medievais. O trabalho que eu queria apresentar para vocês hoje é a respeito do seguinte tema: pode Lúcifer ensinar? Um modelo educativo cristão medieval a partir da visão de Túndalo. Bom, e iremos pensar a partir das seguintes questões. Primeiro, apresentando o objetivo do nosso trabalho, para quem está assistindo a comunicação e pensa que nós teremos algum tipo de culto, ritual ou comunicação com Lúcifer, não é isso. Nós iremos tentar aprender um pouco sobre o que essa questão quer ser trabalhada, quer ser projetada em relação à construção do próprio manuscrito, em relação à visão de Túndalo, o que ele quis nos transmitir, também perceber um pouco das construções que tornaram possível esse tipo de relato na própria visão de Túndalo, além de fazer breves análises sobre a questão. Também pontuando que é um breve resumo, já que a visão de Túndalo é um tanto ampla, e inclusive o colega que falou um pouco sobre a Divina Comédia, a visão de Túndalo é anterior à Divina Comédia, e influenciou muito em relação às concepções de viagem imaginárias do período. A metodologia usada no presente trabalho é um estudo do manuscrito, um estudo documental, além da questão de se analisar as construções a partir dos textos de Legoff, de Schmidt, Jean-Claude Schmidt e de Bachet. Bom, e o que seria a visão de Túndalo? A visão de Túndalo, no caso, a visão de Túndalo analisada aqui, é constituída pelo Códice 244, que é um manuscrito produzido por Zacarias de Paulo Pelle, que se encontra em Portugal. E esse manuscrito foi escrito entre o século XIV e o XV, tendo que o original em latim ele foi escrito no século XII. Esse manuscrito aqui analisado, ele foi escrito em português arcaico e tem certas características que vão ser trabalhadas aqui nesta apresentação. Bom, Túndalo era um cavaleiro apegado aos pecados da carne, e o Deus cristão, ele decide que ele haveria de passar uma experiência no pós-morte, e quando ele estava junto a semelhantes dele, a colegas dele, a conhecidos dele, ele passa mal, ele sente uma dor no peito. Quando ele sente uma dor no peito, ele cai ao chão, quase morto, e de repente, quando tentam acordá-lo, ninguém consegue acordá-lo. E então ele passa por uma experiência sobrenatural, quando a sua alma sai de seu corpo, e então ele é comunicado que ele haveria de passar por uma experiência e passaria pelo inferno, purgatório e paraíso. Dado o recorte e objetivo da nossa apresentação, nós não trabalharemos com detalhes as questões do inferno, purgatório e paraíso, mas especificamente a passagem de Túndalo em relação ao inferno e em relação ao personagem Lúcifer. Túndalo, ele foi acusado por diversos pecados que ele havia cometido, entre eles a luxúria, o roubo, a glutonaria, a ganância,
e no próprio inferno ele chega a experimentar algum desses sofrimentos para que ele pudesse aprender com meios didáticos. Inclusive, vale a pena pontuar que é interessante que ele passa toda essa trajetória aprendizada a fim dele que ele pudesse emendar a sua conduta. Além disso, de passar por esses passos infernais, ele também passa por uma espécie de proto-purgatório. Como foi falado pelo colega, a Boca do Inferno, em relação às pesquisas do professor Gernes de Las Casas, além da questão de Legoff, no nascimento do purgatório também, percebemos que século XII, século XIV, XV é um período de formação do purgatório. E esse purgatório não é bem definido e bem colocado na visão de Tyndall, no Códice 244, sendo mais especificamente um local onde as almas haveriam de purgar e haveriam de depois de um período de purgação, ser elevadas ao pré-paraíso e ao paraíso. Não é tão claro. Por isso eu coloco o purgatório um caso a ser analisado. Mas, passando para outras questões, também tem a questão do próprio paraíso. Aqui trago uma imagem do manuscrito Tintra, que é outra versão da visão de Tyndall, uma versão francesa, e trago essa imagem porque esse é o único manuscrito ilustrado. Pode-se ver a construção do período da imagem, o Tyndall sem roupas, nu, e os anjos ali, os santos e os anjos e o anjo vestido, e tem todo esse simbolismo e essa construção. E passando-se assim para a transformação deste cavaleiro, passo agora a pensar, para analisar-se a questão do demônio de Lúcifer nessa construção. Primeiramente que, como vemos os relatos bíblicos, como foi falado na primeira apresentação e também na minha, no próprio dicionário temático da Idade Média, na página 120, nos é falado que a fonte da Bíblia seria uma fonte fundamental para se entender o período medieval. Essa imagem meramente ilustrativa tenta mostrar para a gente um pouco do que seria a passagem bíblica do Gadareno em relação aos manuscritos dos evangelhos. E esse Gadareno, ele lança algumas palavras como: que queres comigo, filho de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo. E é interessante que o diabo, ele não tem objetivo, na visão de Tyndall, de ensinar para edificar a alma, mas ele tem o objetivo de ensinar para atormentar a alma. Só que, já que a visão de Tyndall é uma produção de mosteiros, uma produção que visa a conversão, o caráter pedagógico das almas, logo, se pensa o seguinte: se pensa que tipo de construção se pode ser levada em relação à fala dos demônios. E no caso específico de Tyndall e a questão do próprio Lúcifer, se tem uma construção específica. Aqui eu trouxe para vocês, na parte de cima, uma imagem do livro de Horas, e na parte de baixo, mais uma imagem do manuscrito 30, que tem a ver com a construção do próprio Lúcifer. Depois de Tyndall passar por alguns sofrimentos, ele chega ao local onde está Lúcifer, o local mais baixo do inferno, e ele tem uma visão terrível e tenebrosa. Como pode ver na parte de cima, Lúcifer está sofrendo em uma cama como se fosse uma grelha, e os próprios demônios estão ali atormentando ele. Lúcifer, como fala na parte de baixo, como tenta ser retratado com poucos detalhes, em relação a ele ter várias caudas, e ele pega ali os danados do inferno e os esmaga, os destrói com suas terríveis mãos com garras, e ele tem inúmeros rabos que se estendem, inúmeras caudas que se estendem por todo o local onde ele está sendo atormentado, e ele transpassa aqueles condenados, e ele pega aqueles condenados e lança-os em diversas partes do inferno, os destrói. Depois de destruí-los, a partir do momento que ele se reconstitui ali no espaço infernal, ele volta a fazer esses terríveis tormentos com aquelas pessoas. Só que o que quero enfatizar para vocês, que Tyndall pôde aprender no espaço infernal com Lúcifer, é que nesse espaço terrível, com odor terrível, com imagem terrível, com circunstâncias aterrorizantes, ele percebe que naquele local havia familiares dele, havia amigos dele, e que dentre todas aquelas pessoas que estavam ali, Tyndall, ele, o cavaleiro medieval, era o pior que estava ali. Então, ele percebe, ele vê, ele identifica as continuidades entre o que aconteceu na Terra, na vida do Tyndall,
e o que teve reflexos no espaço infernal. Ele reconhece pessoas que ele havia conhecido no espaço terreno que estavam lá. E não somente isso, ele se reconhece como o pior daqueles, o maior pecador daqueles que estavam sofrendo ali no inferno. Bom, há uma construção interessante aqui também é a questão da misericórdia divina e de quanto Túndalo se reconhece como um pecador e um pecador condenado como aquelas pessoas. É interessante também observar em toda essa construção, e aqui para ficar bem claro, bem mais claro as imagens que quis enfatizar nessa apresentação, é interessante que logo após ele tem essa experiência com Lúcifer, ele vai para um espaço de pré-paraíso. Depois desse espaço de pré-paraíso, ele chega ao primeiro espaço do paraíso. E o paraíso, em Túndalo, é um espaço onde tem muitas influências do Apocalipse de João, o livro presente na Bíblia Sagrada. E é interessante que lá no paraíso, que se tem 3 espaços, primeiro o muro de prata, depois o muro de ouro, depois o muro de pedras preciosas. O primeiro espaço, o muro de prata, que seria uma espécie de construção da seguinte forma, que seria o local mínimo, a conduta mínima para a pessoa ser salva ali, tem uma característica muito interessante. Justamente uma das questões enfatizadas no muro de prata é que os salvos, o mínimo que precisaria para entrar no paraíso, nesse muro de prata, seria ter boas companhias. E é interessante que, quando Túndalo inicia a sua viagem imaginária, quando Túndalo é saudado pelo anjo, em um momento em que os seus olhos para o mundo espiritual abrem, a sua alma sai do seu corpo e ele percebe o seu corpo ao chão e não consegue voltar para ele. O anjo, depois os demônios, para falar a verdade, primeiro os demônios vêm para tragar a sua alma, para condená-lo, acusá-lo dos seus pecados passados. Logo após ele se sentir aterrorizado, ele se sentir em trevas, em terrível desespero, o anjo vem e o socorre, o livra dos demônios, mas mesmo assim o anjo ainda dá algumas repreensões a ele, dizendo que enquanto ele estava vivo, ele não aproveitou para ler as escrituras, não aproveitou para dar para ajudar os pobres, não aproveitou para ir à missa, para fazer as penitências, para confessar os seus pecados. Então, há esse caráter repreensivo do anjo. Só que, quando Túndalo começa a perceber-se como um culpado que precisava de perdão, nesses espaços diante de Lúcifer, no sofrimento dele no inferno, então o anjo começa a lhe chamar de meu amigo, minha alma amiga, e não somente minha alma amiga, mas Túndalo começa a perceber que justamente uma das condutas principais que ele precisava mudar era a relação com quem ele andava. Ele que era o pior no grupo dos pecadores, agora precisaria ser um cristão ideal. Ele precisaria aprender essas questões das representações e que tem esse objetivo de trazer esse caráter pedagógico, essas construções pedagógicas em relação à própria visão de todo. Passando-se para considerações finais da nossa apresentação, se percebe, então, que Túndalo, diante de toda essa experiência, de todo esse aprendizado em relação a construções, em relação ao próprio Lúcifer, em relação a essas próprias experiências que o cavaleiro medieval Túndalo passou, se pode perceber, então, logo após essa viagem imaginária, Túndalo, quando ele visita o Muro de Pedras Preciosas, e no Muro de Prata estão as pessoas aí que tomaram cuidado com as suas companhias, que guardaram o santo casamento e tomaram cuidado com todas as questões da vida. No Muro de Ouro está praticamente as virgens, as pessoas que gastaram a castidade, e no Muro de Pedras Preciosas estão os apóstolos, os personagens bíblicos e os que guardaram com louvor a castidade também. E aí ele vê que o Túndalo lhe aprende, no final dessa visão, que ao invés de vícios, de pecados da carne, ele haveria de praticar virtudes. Logo quando ele volta ao seu corpo, que depois de 3 dias ele volta ao seu corpo, é interessante que, por causa do calor em seu peito, ele não é enterrado como uma pessoa morta, porque ele tem esse calor no seu peito. E ao 3º dia, Túndalo, ele volta ao seu corpo e as primeiras coisas que ele faz
é justamente pedir a Eucaristia, é justamente tomar cuidado com ir à missa, e mais do que isso, ele pratica caridade, dá todas as suas posses aos pobres, ao contrário de não confessar os pecados, ele começa a confessar os seus pecados, ele participa da comunhão, vai à missa, e ele não só passa a ler as Escrituras, mas o caráter que a transformação de Túndalo em todo esse processo é justamente que ele começa a anunciar aquilo que havia acontecido com ele. E é justamente nesse caráter de anúncio é que há a escrita da visão de Túndalo. Porque na próprio manuscrito 244 tem um personagem chamado Marcos, que seria um monge que haveria de escrever o relato. E Zacarias de Paupelli, monge cisterciense, ele também teve esse caráter de escrever. Por quê? Porque foi uma viagem imaginária, um relato que teve muito sucesso em relação a ser transmitido na Idade Média. E é interessante que ele passou de um cavaleiro impenitente para um cavaleiro penitente. Ele passou a ter terríveis companhias a ter boas companhias. E é interessante como com Lúcifer podemos aprender o que não fazer. Com Lúcifer, Túndalo pôde fazer uma conexão entre sua vida passada e como deveria de ser o novo Túndalo, um Túndalo transformado, um Túndalo que não era mais apegado aos pecados da carne, mas um Túndalo que era apegado ao que dizia os princípios cristãos desse período bíblicos, conforme a construção do próprio manuscrito medieval. Agradeço pela oportunidade, um ótimo, belíssimo evento. Aqui estão minhas referências, que eu pude estar trabalhando nessa pesquisa. Deixo o meu e-mail de contato, ok? Muito obrigado, bom dia. Bom, pode continuar, professora Denise, está em aberto. Ok, obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu sou Denise, sou professora de História Medieval da Universidade Federal de Juiz de Fora. Primeiro, queria parabenizar a organização do evento e queria agradecer também, né, o aceite pelo meu trabalho e espero que a gente possa bater um bom papo depois das apresentações, que até aqui tem sido, os colegas anteriores, né, falaram muito, muito bem. Bem, esse tema, né, trabalhar com as beguinas, né, com Matilde, eu fiz isso na época do mestrado, então já tem bastante tempo, e agora, com interesse cada vez maior em estudos de gênero, né, eu tenho revisitado, voltado lá a minha dissertação, e esse evento, né, se mostrou uma excelente oportunidade para eu rever, repensar algumas questões trabalhadas tempos atrás. Enfim, vamos lá à fala propriamente dita. Então, o título é Matilde de Magdeburg, né, e a caridade para com as almas do purgatório. Bem, eu trabalho com Matilde, né? Matilde era uma beguina, né? E quem eram as beguinas, né? Quando surgiu? Então, o movimento se iniciou nas cidades dos Países Baixos durante o século XII. No XIII, praticamente todas as regiões de norte a sul da Europa tinha alguma comunidade de beguinas. O movimento ele teve seu maior vigor mais ou menos entre 1220 e 1320, né? Mas gradualmente ele foi se extinguindo por conta da oposição eclesiástica ao movimento, né? Porque a igreja proibia a fundação, né, de casas religiosas femininas que não estivessem subordinadas a uma ordem masculina, né, aprovada pela Cúria, né? E também a gente tem o declínio do movimento em função de uma crescente desconfiança da igreja em relação ao misticismo dessas mulheres leigas, né? Chegando, inclusive, no século XIV, né? Final do XIV, no XV,
algumas dessas mulheres serem condenadas, e seus escritos, né, serem condenados como heréticos. É importante a gente ressaltar que, embora buscassem assistência espiritual dos frades, né, normalmente os dominicanos, embora também desejasse a aprovação da igreja, as comunidades mantiveram sua autonomia econômica, a sua independência organizacional e, portanto, não foram incorporadas a nenhuma ordem. Bem, Matilde, né? Quem era ela? A gente sabe muito pouco, né? Temos acesso ao texto, mas sobre a vida dela sabemos muito pouco. Esse livro que ela escreveu, né, A Luz que Flui da Divindade, esse texto compreende 7 livros, foram escritos, acredita-se que entre 1270 e 1282, com encorajamento e assistência do confessor, né, que era o dominicano, né, o Van Halen. O livro inclui diferentes gêneros, né? Tem visão, hino, sermão, instrução, oração, tem textos da literatura profética, textos alegóricos e tem as visões, né? Que é o que me importa aqui, que eu trabalhei mais especificamente, né? A Matilde vai dizer, conforme está aí no slide, né? Agora o meu alemão me falha, eu não sei latim. Se existe algum mérito aqui, não é meu feito. Meu querido, não fique demasiado preocupado. Ninguém pode queimar a verdade, que está contida na obra, né? Porque você, né, o próprio Deus, é o único que disse para escrever isto, né? Então, ela baseia todo o seu texto no amor, né? Nesse amor entre ela e Deus, que a levava a ter inspiração e visões que ela vai, então, passar por escrito. Mas sabemos, né, pelo próprio texto, que ela certamente era de uma família abastada e que teve acesso aí à cultura formal. Bem, as beguinas, a Matilde também, né? Portanto, baseavam a sua espiritualidade, a sua religiosidade, o cerne, né? De acordo, pelo menos, com o que eu percebi, é a caridade, né? E em relação à caridade, elas se voltavam para três males, né, que tornavam necessária a caridade. Eram eles os males corporais, né, que as levavam a se apiedarem dos sofrimentos e aflições do próximo. A gente pode citar como exemplo alimentar os que têm fome, dar de beber os que têm sede, abrigar os desabrigados, vestir o nu, amparar os enfermos, né? Os males racionais, né, que sensibilizavam essas mulheres em relação às almas cheias de pecado, e com isso levavam elas a consolar os tristes, ensinar os preceitos cristãos, aconselhar quem precisava, incentivar os fracos e, que me importa aqui, oferecer sufrágios pelas almas do purgatório. E, por fim, a gente tem também os males divinos, né, que estavam ligados aos sofrimentos do nosso Senhor, né, aos sofrimentos de Cristo. E é importante a gente frisar que as atitudes de amor ao próximo em relação aos males racionais e também aos corporais estavam relacionadas a esses males divinos. Por quê? Né? Porque na medida em que estar entre os pobres, estar entre os necessitados, implicava em se assemelhar e estar perto de Cristo, feito homem pobre e humilhado em prol da salvação de muitos. Bem, como eu falei, elas se preocupavam estavam voltadas para a caridade em relação às almas do purgatório, né? E aí, nesse sentido, orar pelas almas do purgatório, oferecer sufrágio pelas almas do purgatório, significava necessariamente o sofrimento, né? O amor, né, se manifestando através do sofrimento. E aí a Matilde vai dizer o seguinte: eu agradeço a Deus por toda a sua bondade, me penitencio enquanto eu viver, porque Deus não pune sem razão. Enquanto a pessoa tiver habilidade para pecar, ela necessita de sofrimento, bem como das virtudes. Deus me deu esta consolação e diz: olha, ninguém pode viver sem sofrimento, porque ele purifica a pessoa de seus muitos pecados. Seguindo, né, esse sofrimento, então, o grande objetivo, né, essas lágrimas derramadas, essa mortificação da carne, era resgatar essas almas do purgatório.
O que elas entendiam, né, por purgatório, né? E aí ela mesma explica. Entre Deus e o diabo existem 2 purgatórios, e neles muitos tipos de sofrimento e angústia. O primeiro consiste em sofrimentos proveitosos que nos afligem neste mundo com vários tipos de dor. O segundo, purgatório, depois dessa vida, né, é tão grande que começa na boca do inferno e termina no portão do céu. Então, quem ia, né, para o purgatório? Ela fala de 2 purgatórios, primeiro, fazendo referência ao slide anterior, né? É o sofrer aqui na Terra, né? Enfim, passar, purgar, né? Sofrer e, através de sofrimento, ter a possibilidade de purgar os seus pecados. E um segundo purgatório, né? No além, um lugar intermediário, mas lembrando que esse lugar intermediário, para eles iam apenas as almas já salvas, né? A gente não tem danados, a gente não tem condenados ao inferno no purgatório. Quem ia para o purgatório, né? Os que iam, né, para o purgatório eram as pessoas arrependidas, né? Aqueles que cometeram pecado mortal, mas obviamente arrependidos, ainda que fosse no último segundo de vida, né? Mas também iam para o purgatório aqueles que cometeram pecados veniais, né? O tempo que se passa lá, né, no purgatório, vai depender da gravidade do pecado cometido, né, da consciência desse pecado, e vai depender também, o que me importa mais aqui, dos sufrágios oferecidos pelos vivos. Então, os sufrágios vão ser importantes para diminuir a estada dessas almas nesse lugar intermediário. E aí ela segue dizendo, né? Eu te imploro, Senhor, para dar honra a ti pela verdadeira transformação e completa conversão dos pobres pecadores que hoje jazem em pecado mortal. Eu também te suplico, meu verdadeiro amor, por um sagrado acréscimo em todas as virtudes e em constância cristã, por todos os abençoados que aqui vivem livres do pecado mortal. Então, reforçando, né, a ideia de que para lá vão aqueles que estão que cometeram pecados mortais, mas arrependidos, e também os que têm apenas pecados veniais. Em relação aos sufrágios, né, oferecido por essas almas, né, o que elas entendiam, né, o que as beguinas entendiam como sendo práticas, ações que contribuiriam para diminuir o tempo dessas almas no purgatório. Então, Matilde vai dizer: orações, missas, a palavra de Deus, a vida de boas pessoas e jejuns libertam as almas do purgatório. No outro trecho, ela informa: eu também vi um homem religioso sofrendo. Eu perguntei: ai de mim, diga-me como pode alguém te ajudar. E ele disse: se uma pessoa oferecer 100 vênias, 12 disciplinas e muitas lágrimas com o coração cheio de lamento, de puros olhos de todos os dias, por um ano, isso será penitência para mim. Então, para que essas almas saíssem mais rapidamente, né, do purgatório, as beguinas podiam, né, não a celebração de missas, a elas era vetado, mas as orações, né, a palavra de Deus, né, principalmente para as mulheres da própria comunidade, né, e as orações que eram sempre, de acordo com as visões dela, sempre muito intensas, no sentido de que elas vivenciavam toda aquela dor, todo aquele sofrimento pelos quais as almas estavam passando. Eu oro a ti, Santo Pai do céu, por todas as almas cristãs que partem dos seus corpos hoje, que o Senhor, Deus misericordioso, possa ser o protetor delas e conceder a elas a vida eterna. Ó, querido Senhor, tenha misericórdia das almas de meu pai, minha mãe e também de todas as almas no purgatório. Liberte-os, Deus, nesta hora, através dos seus 3 gloriosos nomes. Possam eles descansar em paz. Amém. E aí, num diálogo com a alma, né, essa alma vai responder: uma alma no purgatório, né? Tudo que nos é dado como ajuda em nosso caminho ao céu é certamente nosso, mas uma vez que chegamos lá, é compartilhado pelas almas. Isto Deus fez para nós, para o nosso próprio bem, para que eles rapidamente venham e nos ajudem a louvar a Deus em eterna glória.
Ou seja, os sufrágios eles eram destinados a todo cristão, né? Porque todos pecamos, né? E antes de adentrarmos ao céu, precisamos estar limpos de qualquer mácula. Ao mesmo tempo, a gente tem referências, né, que essas orações eram feitas também para determinados grupos, né, para religiosos, né, por exemplo. Ou podiam ser feitas também de forma individual. E é importante destacar que isso é fundamental para entendermos o prestígio e a importância dessas mulheres nas cidades, né? Cidades essas que eram vistas como lugar por excelência das tentações e dos pecados, né? E é importante também para compreendermos porque elas eram alvo privilegiado de doações, né? Que deveriam ser usadas tanto para a caridade, no sentido de orar, né, pela alma desse doador, como para administrar, repassar esses recursos para os mais necessitados, né? Inclusive, a gente tem conhecimento de comunidades que acumularam um quantitativo importante de recursos, né? Recursos esses que vinham dessas doações, né? Doações essas que o objetivo maior era que elas fossem revertidas em prol dos necessitados, né? Seja fossem os necessitados de ajuda espiritual, fossem os necessitados de bens ou de recursos materiais, como, por exemplo, serem alimentados. Então, os sofrimentos necessários neste mundo para que se alcançasse a salvação, ao se voltarem para o cuidado, né, para essas almas do purgatório, né? Então, as beguinas contribuíam para a saída das almas sofredoras o quanto antes desse local de sofrimento, né? E, ao mesmo tempo, elas contribuíam para que sua estada no lugar intermediário fosse menor, já que purgavam parte dos seus pecados ainda em vida, sofrendo pelos necessitados. Então, ao orar, ao sofrer por essas almas, elas contribuíam tanto para retirar essas almas que estavam no purgatório mais rapidamente desse local de sofrimento, mas sofrendo por essas almas, elas também contribuíam para que a sua própria estada no purgatório fosse menor. Bem, um outro ponto que eu acho importante a gente salientar, que tem relação com a questão do purgatório, e, ao mesmo tempo, com as críticas que vão ser lançadas ao movimento, com a desconfiança em relação ao movimento, eu posso citar aqui as críticas à igreja, né? Não só à igreja, a gente tem críticas a outros grupos, né? Como a nobreza, por exemplo, são muitos os exemplos, mas as críticas em relação à igreja vão ser fundamentais para esse olhar de desconfiança da instituição em relação ao movimento das beguinas, né? Essa religiosidade. E aí eu cito: eram as almas de padres infelizes que neste mundo flutuaram em gananciosos desejos e queimaram com lascívia maldita, que tão completamente os cegaram que eles eram incapazes de amar qualquer coisa boa. Quando eram trazidos para a margem, e ela está falando, ela vê esses religiosos, né, imersos num lago, então ela diz: quando eles eram trazidos para a margem, arrancavam-lhe a pele, os demônios, né, arrancavam-lhe a pele e os jogavam no pote fervente. Os espíritos os comiam com garfo e, depois de comer, os diabos voltavam para a água e os expeliam por debaixo de suas caudas e os pescavam e os ferviam e os devoravam de novo, né? Então, num ciclo, né? Retira, põe no pote fervente, dá uma cozidinha, né? Come, depois defeca novamente essa alma lá no lago, e aí o ciclo se mantém. E aí, no outro trecho, ela diz: eles querem amar as coisas terrenas e juntar muito para si mesmos, para que possam melhor me servir. Mas eles servem mais a si mesmos do que a mim. Contudo, eles deveriam ser um Cristo neles mesmos, vivendo para Deus e não para si. Então, ela faz não só nesses dois trechos, mas ao longo de várias outras visões, ela faz uma crítica bastante ferrenha, né, à acumulação, né, ao fato da igreja estar sob a justificativa que era preciso acumular, angariar recursos, né, para ajudar os mais necessitados, mas que a igreja estava muito mais voltada, preocupada em tesourar esses recursos do que, de fato,
colocar em prática o amor a Cristo. Então, é importante pensar, né, esse trecho é importante para pensarmos estas visões, não apenas como a exortação à própria instituição, né, porque vários autores viram, né, leem como a exortação, e eu também concordo, né, exortar a igreja a voltar aos preceitos da igreja primitiva, né, ou seja, era necessário que todos os religiosos abraçassem os ideais apostólicos, que se afastassem das práticas pecaminosas e mundanas. Mas, né, esse trecho também é importante, né, esse aspecto, para compreendermos todo o movimento persecutório a um grupo de mulheres que lançavam severas críticas à igreja. Então, isso associado ao próprio misticismo, né, enfim, essas visões que a Matilde tinha e que outras beguinas também vivenciaram, e que muitas das vezes gera uma certa desconfiança, já que a instituição se pergunta, né, se aquela é uma visão mesmo bendita, né, é um encontro com Deus, ou, né, com Jesus, ou se elas poderiam, né, principalmente na condição de mulher, né, mais volúvel, mais suscetível ao pecado e atender às demandas demoníacas, né, se isso não seria o diabo disfarçado enganando essas mulheres. Então, juntando essa questão do misticismo com essas críticas feitas à instituição, a gente sabe que a partir do século XIV, principalmente a partir da segunda metade do XIV, o movimento vai sofrer severas críticas, né? Sendo mais um motivo, inclusive, para que as beguinas reforçassem os seus textos, e Matilde já faz isso, né? Evidenciando, reforçando a ideia de que eram visões divinas e que elas eram noivas de Cristo, né, tendo esse encontro com seu esposo. Para concluir, né, tem esse texto, então, esse livro que ela escreve, né, foi iniciado em amor, deve terminar em amor, pois nada é tão sábio, tão santo, tão bonito e tão forte, ou tão perfeito como o amor, né? Ou seja, o amor vivenciado através da caridade era uma exigência de uma sociedade em transformação e uma das premissas da religiosidade das beguinas, o que inclusive nos ajuda a entender por que o movimento foi aceito e teve tanto prestígio durante tanto tempo, né? A caridade é um elemento central para a gente entender isso. Analisar tais atitudes de amor a Cristo e ao próximo nos ajuda a compreender a pluralidade de práticas religiosas dentro da ortodoxia católica e os elementos que levavam à aceitação de mulheres que tinham atitudes que escapavam às normas de condutas estabelecidas pela igreja, na medida em que não estavam subordinadas a uma ordem masculina. Matilde ressaltava a importância da caridade, enfatizando o amor como forma de se aproximar de Deus e de retomar os ideais apostólicos. As beguinas, ao se voltarem para a caridade em relação às almas que sofriam no purgatório, elas faziam isso, né, posto que, tal qual Cristo, desejava uma vida de amor para com os necessitados de ajuda espiritual. Da mesma forma que Cristo esteve neste mundo para salvar o homem, as beguinas sofriam e ofereciam esses sufrágios para resgatar as almas sofredoras do purgatório. Muito obrigada. Obrigado, professora. Muito boa apresentação. Passou um pouquinho, mas tudo bem. É o próximo trabalho. Bom dia a todos. Quero dizer que é uma alegria muito grande estar participando desse evento hoje. Estou aqui na minha cidade, está caindo um temporal, então eu espero que dê tempo de falar, que não se perca a energia e também a internet. Meu nome é Luzia Fernanda, eu sou mestre em História, né? Me formei agora, né? Defendi a minha dissertação agora em julho. E como vocês podem estar ouvindo, está bastante trovão aqui, mas eu vou tentar falar um pouquinho do meu trabalho, né? Mesmo que eu não consiga falar tudo aí durante esse tempo.
Então, o nome do meu trabalho é o medo da morte e a perda da alma da Idade Média. Então, mesmo que é um tema que nós sabemos que tem bastante estudos, bastante relatos, né, muitas fontes sobre isso, eu sempre acho bastante interessante que a gente tenha esse novo olhar, que a gente realmente repasse por ele e que a gente vá tendo mais uma vez ideias sobre como as pessoas têm essa relação com o medo e também com o medo da morte, o medo do que vai acontecer com a sua alma pós-vida terrena. Então, eu começo aqui a nossa fala, esse trabalho, com essa frase, esse momento mori. Então, essa reflexão sobre a morte e como é a vida, ela se faz presente na história da humanidade durante muito tempo. E quando nós falamos momento mori, essa frase em latim, ela vem aqui, então, nos refletir sobre a ideia essencial de que a vida é finita. Então, nós vamos morrer. Como normalmente, quando eu estou trabalhando com os alunos do ensino médio, principalmente porque eu sou professora aí da rede da educação básica, a gente sempre fala assim, olha, nós vamos morrer. Como, quando, de que forma, ninguém sabe. E essa ideia de que você vai morrer, de que sua vida é finita, ela está presente no imaginário do ser humano durante muito tempo. Então, essa frase, o momento mori, que também é utilizada por pensadores como os estoicos, para lembrar dessa finitude da vida, de como você deve ou deveria aproveitar a vida. Então, lembra, não é uma questão de ser fúnebre ou de ser muito sádico, alguma coisa assim, mas é porque você vai ser uma finitude mesmo. E aí, nós temos aqui, eu coloquei algumas partes, não seria possível nessa apresentação, ou mesmo em todo o trabalho, falar de todas as ideias de morte na antiguidade, mas eu coloquei algumas aqui. É a ideia, principalmente, por exemplo, da morte no Egito Antigo. Então, no Egito Antigo, a pessoa, então, tinha essa ideia já, né, de como seria esse pós-vida. Então, aqui na imagem, vocês podem ver aí, está apresentado o deus Anubis. Então, o deus Anubis, que está ali, seria aquele que iria julgar os mortos, e cada um que chegasse até ele, teria que apresentar o seu coração. Se o coração fosse do mesmo peso de uma pena, essa pessoa estaria salva, né, dos tormentos e poderia, então, viver a sua vida pós-morte de uma maneira mais plena. Caso o coração não tivesse esse peso da pena, então a pessoa estaria condenada. Então, já desde a antiguidade egípcia, nós podemos perceber que como o comportamento da vida terrena influenciaria na vida pós-terrena, da vida pós-morte. E isso vai se perpetuando e vai mudando também quando a gente vai falando já de outras culturas. No Egito Antigo também já havia essa relação bastante consolidada de como seria essa vida após a morte, né? Entretanto, nós temos essa diferenciação porque eles acreditavam, inclusive, que voltariam aí no mesmo corpo. Então, a gente tem ali a questão do problema de mumificação. Nessa imagem que aparece aí para vocês agora, eu optei por trazer as pirâmides e como elas eram construídas. Muito embora nós saibamos que essas pirâmides eram restritas principalmente a pessoas como o faraó, elas tinham essa ideia de refletir a luz e que fosse a morada eterna. Então, aí a ideia de que o medo perpassaria ali de ter um lugar aonde estar logo após essa morte. Então, naturalmente, no tempo que se seguiu em sociedades politeístas, como os gregos e romanos, também se tinha essa preocupação com a alma, mas uma perspectiva ainda diferente da Idade Média. Então, com o advento do cristianismo, né, que surge ali ainda durante o período do Império Romano, né, o próprio Jesus Cristo estava ali, isso, né, acaba sendo condenado por aquele tempo ali, né, eles são todos perseguidos, mas depois disso ele passa a ser, então, a religião oficial do Império. E conforme nós vamos avançando mais no tempo, vamos adentrando mais aí na Idade Média, obviamente aqui quero deixar, né, bastante claro que é um período bastante longo, então nós estamos falando de recortes. Então, essa Idade Média ela vai se tornar, né, o cristianismo vai se tornar na Idade Média esse elemento agregador, principalmente após a queda do Império Romano. A religião passa a ter, então, esse movimento de conforto do ser humano, conforto da alma, conforto em relação ao que acontece na sua vida terrena. E daí, com o passar do tempo, nós vamos nos formando ali a questão dos medos reais e também dos medos imaginários. Então, nós temos toda uma questão da cultura medieval e desse imaginário medieval. Então, é claro que nós temos aqui os medos reais.
Então, poderiam acontecer efetivamente muitas coisas que levariam as pessoas a perder a sua vida, de verdade. Então, a gente poderia falar das guerras, das fomes, pestes que aconteceram, mas também nós temos a ideia desse medo imaginário que é principalmente fora da sua área de conforto, fora do feudo, ou seja, começa a se ter essa ideia das bruxas, né, dos monstros, como já foi falado em outros trabalhos muito bem falados aqui, começa a se surgir essa ideia aí, principalmente do inferno, né, o medo de ser condenado, o medo de perder tudo e estar eternamente longe de Deus. Então, como a gente vai falando, a igreja vai tomando esse papel fundamental. E a igreja católica, essencialmente nesse período, ela se torna, como eu disse há pouco, esse elemento agregador, ela passa a fazer parte ali do cotidiano das pessoas. Então, qual era a vida de uma pessoa simples? A pessoa simples, ela ia trabalhar, e ela tinha que também, além da questão do dízimo, né, conforme foi passando o tempo, mas ela tinha esse consolo dentro da Igreja Católica. Então, ela tinha essa ideia de que realmente ela poderia ter um alento. E ela se tornou uma poderosa instituição com isso. E, para além disso, nós começamos a ver também, como já foi citado aqui, começa a se surgir essa ideia do inferno, né, da pessoa que vai ser condenada, depois também o purgatório, um pouco depois, como o Legal fala do nascimento do purgatório, mas começa a se ter essa questão do que você vai fazer e o que você deve fazer para evitar que a sua vida seja perdida. Então, o ideal dogmático que preside a Igreja Católica medieval é o dualismo existente entre Deus e o diabo, onde é necessário que se conheça profundamente o inimigo, bem como caracterizá-lo de forma a ser temido, por conseguinte combatido por um igual tanto quanto poderoso. Olha, observe só então que quando a gente vem dessa ideal dogmático, nós vemos realmente ali daquele maniqueísmo, que se manifesta lá com o Maniqueu, com o próprio Santo Agostinho, que é a ideia de você estar o tempo todo falando entre o bem e o mal e como você deveria, essencialmente, combater esse mal. De que forma combater esse mal? Então, Deus tem que ser colocado como um ser muito poderoso para poder combater esse diabo que está ali ao tempo todo rondando a alma dos pobres fiéis. E aqui também eu ressalto um ponto bastante interessante aqui, é esse processo de catequização que vai começando ali para que as pessoas efetivamente passem a ter esse medo, né, excessivo de ir ao inferno, de ir para o, né, de estar longe de Deus. E aqui vale também a nossa ressalva, a ideia aqui de que tem até de vez em quando a gente tem nos ditos populares ali do diabo não é tão feio quanto pintam, porque aqui nesse meio medieval que se começa a ideia, né, do diabo vermelho, o inferno, as labaredas de fogo, que até então não se tinha. Então começa justamente nessa debate, nessa grande questão de Deus defender, de Deus estar acima e combater também o diabo. Então esse medo grandioso, ele passa a ser um tormento para os fiéis. Ele passa, então, assim, você tem que rezar para você não ir para o inferno. Talvez, se você for ao purgatório, você ainda tem uma chance, como falava a professora anterior. Se você aquelas pessoas que ficarem ali, né, nos seus familiares, rezarem, oferecerem penitência, né, dependendo do teu tipo de pecado, se você estiver no purgatório, então existe uma chance. Agora, se você já for direto para o inferno, então não tem mais o que fazer. E aqui a arte também passa a ser também uma fonte de aprendizado das pessoas. Bom, a gente sabe que durante a Idade Média, pouquíssimas pessoas sabiam ler, sabiam escrever. Então, essa arte, ela passa, essencialmente, a fazer esse papel de estar a serviço de catequização. Eu trouxe aqui para apresentar, muito embora fique um pouquinho pequeno para ver, não sei como está aparecendo, mas ali a gente tem o Juízo Final de Giotto de Bondone, que foi pintado em 1306. Se vocês observarem, está ali, então, Deus ao centro, e, de um lado, estão aqueles que foram julgados e que foram parar no inferno, e aqueles que, não sendo julgados, estão, né, tiveram como grande presente, tiveram como grande fim ser elevados ao paraíso. Então, a gente pode perceber essa dicotomia entre Deus
e o diabo. Então, se você for uma pessoa boa, se você for uma pessoa que se comportou, se você for uma pessoa que orou, que ajudou, você tem essa chance de estar salvo. Caso contrário, você pode ter algum problema. Então, é essa a ideia que eu quero discutir nesse trabalho, que está em construção, né? Ele não está finalizado ainda. É justamente essa dicotomia entre esse medo e essa religiosidade, porque ao mesmo tempo que o medo fazia parte, a religiosidade também estava toda incluída ali. Então, a metodologia desse trabalho vai ser de revisão bibliográfica, né? Então, de autores que trabalham com esse tema, e essa revisão, como eu disse no início, né, sempre nós conseguimos ter um olhar, né, novamente sobre as mesmas coisas que já foram estudadas. E eu pretendo discorrer, então, sobre qual o resultado esperado, né? Que é discutir desse medo na sociedade medieval. E como esse imaginário, como essa cultura do medo ali, ele fez com que as pessoas realmente estivessem o tempo todo ligadas à igreja e ligadas à religiosidade. Então, aqui eu trago as referências das imagens, né? Vou me deixar um pouco mais breve por conta, né? Para ver se conseguimos finalizar. E também as referências que apareceram aí pelos slides. Agradeço a atenção e de todos os participantes. É muito bom o trabalho. Eu gostaria de encerrar, Luísa. Sim, sim. Não, já terminei, professor. Eu acabei dando uma, né, diminuída, porque realmente aqui está bastante temporal, chuva, mas acho que conseguimos pelo menos passar a essência. Eu agradeço. Na hora que caiu, você estava na referência, eu acho que foi mais tranquilo. Como muito bons os trabalhos, foi bem legal ver as pesquisas de vocês. Eu gostaria de que tivesse que as perguntas, se quem está apresentando tem alguma pergunta, gostaria de entrar e apresentar algumas perguntas inicialmente, para depois a gente passar para a questão das próprias perguntas que foram colocadas no YouTube, né? Eu tenho. Primeiro, eu queria parabenizá-los, né? Enfim, as pesquisas muito bacanas, muito interessantes. Estou feliz, né, de estar aqui e a gente poder trocar, bater esse papo. Eu tenho, na verdade, são alguns comentários, só mesmo para a gente pensar um pouquinho, discutir um pouquinho. Para o Rafael, eu queria saber, Rafael, se você vai analisar diferentes imagens, né, pelo que eu vi ao longo do tempo, mas eu queria que você falasse um pouquinho em relação à localidade, né, a localização dessas imagens, né? Então, em termos espaciais, você fez algum recorte ou qualquer local, mas que tenha referência à sua temática, se você vai utilizar, ou se vai especificar, delimitar um pouco mais. E uma outra curiosidade, você vai analisar, né, todas essas imagens, mas eu queria saber se você vai pegar cada uma especificamente, porque a gente tem figuras internas, imagens, né, dentro de cada uma delas, né? Então, se você vai analisar a diferença entre todas elas, se você vai ficar só naquilo que foi mantido, né, nos padrões, nas permanências, enfim, se você vai focar num ou no outro aspecto, ou se você vai fazer tudo, ou seja, se voltar para as diferenças, para as mudanças ao longo do tempo, que você for observando, ou se você só vai se deter nos padrões, né, nas semelhanças. Felipe, eu queria saber, assim, fiquei super interessada no seu trabalho, eu queria saber se você percebeu alguma hierarquização dos pecados, né? Eu imagino que tenha, não é uma documentação que eu
que eu conheça, mas eu imagino que tenha a descrição, e aí eu queria saber se você percebe por essa descrição se há uma hierarquia nesses pecados, né? Que a gente sabe que o pecado ele vai mudando, né? Os pecados vão mudando, né? O grau de importância deles vai variando de acordo com o contexto, com o momento. E só uma observação, eu sei que não é o seu objetivo trabalhar com uma análise da imagem propriamente dito, mas talvez fosse interessante você pensar, de repente você até já tenha feito isso, mas é que aqui não dá tempo, né? É muito pequeno o espaço de fala. Pensar na questão da nudez, né? Enfim, por que ele está nu, o que isso representa, né? O que você quer transmitir em relação a isso. Em relação a Luísa, só parabenizar o seu trabalho. Bom, obrigado pela fala. Em relação às perguntas, a localidade são basicamente da Europa, as imagens. No slide eu coloquei embaixo os países de algumas imagens, mas a formatação ficou meio estranha. Tá. Primeiro é feita a reunião das imagens, independente de onde elas são ou do tempo delas, para depois a análise ser feita. Aí depois que eu defini qual era exatamente o meu recorte, que seria essa questão da agressividade oral, ficou meio que estipulado que todas as imagens acabaram sendo da Europa ocidental, e entre o período de tempo do século XI ao século XXI, sendo a maioria século XIV e XV. E acabou sendo uma escolha meio que inconsciente, porque primeiro eu olhava a imagem para depois ir atrás dos dados delas. Acabou sendo esse o recorte. E sobre a análise delas em específico, o olhar como um todo, é uma pesquisa que ainda está em andamento, né, de iniciação científica. E para o primeiro recorte que eu decidi fazer, foi bem específico sobre a sobrevivência dessas imagens e a questão do porquê que essa agressividade oral foi alterada da Boca do Inferno para as outras representações. Só que dentro desse mesmo painel, eu ainda tenho outras questões que eu quero tratar mais futuramente, que eu quero desenvolver na pesquisa ainda, que é relacionado a um pouco mais das características individuais, um pouco das imagens, e também trabalhar mais a percepção do imaginário coletivo medieval, sobre a questão de medo, que também foi comentado com a Luzia, a questão do medo, da criação do purgatório, como que essa mentalidade se alterou com o passar dos séculos. Mas isso é algo que ainda está em andamento, e por enquanto é mais focado na oralidade mesmo. Você tem um trabalho belíssimo para iniciação, monografia, enfim, mestrado, vai dar pano para manga. Obrigado. Ok. Respondendo, né, as perguntas, as questões e comentários, muito obrigado, primeiramente. Muito interessante essas questões, ajudar a pensar essas perspectivas e circunstâncias. Primeiro, em relação à hierarquia de pecados, né? É visível que é trabalhado na visão de Tundalo uma questão de como a construção de cada pecado seria os piores pecados, as piores condenações, os pecados, digamos assim, que, até como você falou na própria apresentação, aquela divisão entre pecados mortais e pecados veniais. Os pecados que, no caso dos veniais, seria pequenos pecados, digamos assim, entre aspas, e os mortais seria aqueles pecados, a condenação e tudo mais. E, se pensando nessa questão de hierarquia, pode-se ver que há pecados que a condenação são mais graficamente terríveis, que trazem mais sofrimentos, mais terríveis e hediondos, como no caso da apresentação de Lúcifer, e há aqueles pecados que os tormentos são menores, e principalmente quando há confissão de pecados, quando há a prática de penitências, esses pecados, a condenação deles seria, tanto, abrandadas. A respeito da nudez, né, como nos fala Legoff em Uma História do Corpo na Idade Média, essa construção a respeito da nudez, o corpo um local, um objeto de estudo paradoxal, seria local de disputas e de construções diferentes, e especificamente na nudez pode-se ver que o cavaleiro Túndalo é representado como nu, os demônios são representados como nus, e a gente pode ver uma construção até
levando os tempos bíblicos, que a nudez como vergonha, como prefigurando algo pecaminoso, vergonhoso e terrível. Tanto é que no espaço celestial, até como eu trouxe algumas imagens do manuscrito 30 da visão de Túndalo, é trazido eles com a questão da roupa, eles estão cobertos, estão com roupas. Até a questão do Jardim do Éden também, quando depois do pecado, Deus ele coloca roupas em Adão e Eva, nessa questão da construção bíblica. Então, a nudez, a vergonha do pecado, e a roupa seria o respeito, a pureza, a virtude. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Ou podemos passar para as perguntas do chat especificamente? Mas, novamente, tipo, eu até não é muitas das pesquisas não é uma área que eu pesquiso, né? Que eu trabalho com história ibérica especificamente, mas eu achei, novamente, os trabalhos bem interessantes. Eu até gostaria de que o Rafael comentasse mais sobre essa produção do Atlas especificamente, porque o pessoal aqui na UFSC tem trabalhado muito com essa produção, é bem interessante. E essas discussões do Viber, eu acho que é bem, tipo, ainda é uma coisa que está em formação ainda, né? Principalmente na historiografia brasileira. E pensar essas questões das artes e as comunicações, eu acho que é bastante interessante. Mas se vocês pudessem comentar mais, principalmente sobre a produção dos painéis especificamente, e eu acho que inicialmente era a pergunta que eu tinha para fazer. E sobre o Felipe também, eu achei bem bacana a proposta de trabalho. E me remeteu muito à questão de como pensar essas ideias de pecado e como isso é interpretado, principalmente pensando essas propostas do pecado no âmbito bélico aí, né? Se a gente for pensar um dos mandamentos aí é não matar, e a gente vai ter alguns pontos aí bem complicados, principalmente esses conflitos entre muçulmanos e cristãos, no qual a matança aí é muito forte, né? Então é interessante pensar esses aspectos do pecado, assim, né, nesse ponto, né? Mas eu acho que basicamente era esses pontos que eu gostaria de que vocês falassem mais, no caso especificamente. Bom, agradeço o comentário, obrigado. Em relação à metodologia do Warburg, ela tá em crescimento, né, nos últimos anos, não era tão utilizada antes, tanto que eu sou da Universidade Federal de Pelotas, e ela está sendo inserida mais nas aulas teóricas de um ano para cá, mais ou menos, pela minha professora orientadora, que é a doutora Thais Tonin. Ela traz essa metodologia nas aulas dela. E é algo que está sendo estimulado para os alunos trabalharem cada vez mais. Então, todas as pesquisas lá estão se iniciando pela construção do mapa, para os alunos conseguirem pensar um pouco essa nova forma de se estudar a história da arte, não da maneira cronológica e baseada nos textos, né? Uma nova forma de se interpretar as imagens. E ainda é algo que está sendo inserido cada vez mais na universidade, né? Eu não sei como é em Santa Catarina, mas ela comentou que é bem forte o Warburg por aí. E é algo que basicamente todos os alunos estão aceitando muito bem. Essa metodologia está sendo algo muito bem aceito entre as pessoas, porque é uma forma que a gente não conhecia. E essa construção do painel acaba se tornando que cada aluno monta sobre o seu tema específico, só que ajuda muito a gente levar esse tipo de reflexão do pensar as imagens em como elas refletem na sociedade, como a sociedade reflete nelas, e fazer análise fora da cronologia para outras disciplinas. Então, acaba que tem pessoas que já estão planejando TCC baseado nessa metodologia, que é algo que eu gosto muito de usar e ainda estou conhecendo cada vez mais, porque tem muita coisa sobre. Mas basicamente é isso. Sim, obrigado por mais ponderações, né, a respeito do trabalho.
muito interessante, a gente vem pensando sobre essas questões, sobre essa questão de morte, salvação, guerra, conflito bélico. É interessante perceber algumas questões, como, por exemplo, a ênfase na salvação a partir do século VII, como diz Bachet, em sua civilização feudal. E é curioso essa percepção do seguinte: os ouvintes originais da visão de Túndalo, diante da questão do analfabetismo, diante da questão de que nas igrejas essa visão ela era lida às pessoas para que elas escutassem. É interessante perceber que eles viam esses relatos como algo real, e dá para você fazer essa conexão entre, por exemplo, um período na Idade Média que é possível se perceber, a partir dos estudos, muitas guerras, a questão das pestes, epidemias, peste negra. Então, a morte era muito real perto deles. Apesar disso, no Códice 244, Túndalo, apesar de ser um cavaleiro e ter poucas citações dele em relação a ele ser um cavaleiro medieval, não se tem essa figura, digamos assim, do muçulmano sendo representado ali. Mas é interessante também pontuar que no grupo de pesquisa, tem uma pesquisadora chamada Elisângela, que ela pesquisa uma canção chamada Canção de Rolando, que há essa representação do muçulmano, há representações muçulmanas ali, e eu acho bem interessante, bem curioso esse diálogo. E, inclusive, na versão 244, não é tão enfatizada a questão do cavaleiro, mas existem outras versões aí que podem ser construídas essas questões do cavaleiro e percepções. Inclusive, esse caráter, eu diria que o 244 teria esse caráter da moral, do comportamento, mais do comportamento, de enfatizar o comportamento pecaminoso e o comportamento virtuoso logo após. Obrigado. Então eu vou decidir com vocês como vocês preferem, né? Vocês preferem que leia a primeira pergunta e de quem for destinado responde, depois vai fazendo assim, ou faz um bloco de perguntas e depois vai respondendo? Acho que pode ir apresentando as perguntas, né? Cada um vai respondendo. Né? Porque a gente, de uma forma geral, a gente tem um tempo aí, por volta de 40 minutos e não tem muitas perguntas, então eu acho que tá bem tranquilo aí na questão do tempo. Aí a primeira pergunta é a pergunta do Guilherme, né? Ele vai perguntar pro Rafael aí especificamente, que ele vai se interessar muito pela metodologia do Weibull, e ele gostaria que você apresentasse, fizesse algumas indicações no aspecto de metodologia e indicações bibliográficas aí a respeito dessa metodologia, né, especificamente. Bom, o Warburg por si só, ele não escreveu tanto, mas algumas das produções dele que eu usei foi o livro A Presença do Antigo, Escritos Inéditos, que ele mostra um pouco sobre a análise deles de alguns trabalhos que ele fez, com uma obra do Botticelli e outras assim. Tem uma que se chama Atlas Mnemosine, que é o trabalho que ele criou de 70 painéis mnemônicos, que é onde o nosso projeto é baseado nesse trabalho. E tem Histórias de Fantasmas para Gente Grande, escritos e esboços de conferências, que também é dele e junta diversas produções. Mas os textos escritos por ele não é tão fácil de achar em português. As traduções estão sendo feitas nos últimos anos. Mas um escritor que já tem traduzido para português há muitos anos é o Jorge Didier Huberman, que ele estuda muito o Warburg e também se baseia na metodologia dele. Então, eu também recomendo, que é muito mais fácil de achar. Mas eu acho que introdutório seria esses mesmo. Eu esqueci de habilitar o microfone, gente, desculpa. A próxima pergunta é do Pedro, né, para o Felipe especificamente. No caso, ele está perguntando, né, o Túndalo é um personagem desta fonte histórica que tu pesquisa, certo? Qual ou quais são os autores desse livro? Ok, obrigado ao Pedro pela pergunta. Sim, Túndalo é minha pesquisa, a visão de Túndalo, em específico o Códice 244.
E temos aí a questão do personagem histórico ali, que não se tem muitas informações, que seria o Monge Marcos. Se tem perspectivas de que ele era irlandês e que ele estava em uma cidade alemã, no período que estava escrevendo esse manuscrito, mas não se tem muitas informações. E também outro que se tem um pouco mais de informações, mas não são tantas, que é, no caso, o produtor dessa versão em Portugal, que no caso é o Zacarias de Pau e Pele. E esse manuscrito atualmente ele está na Biblioteca Nacional de Portugal, na coleção Alcobacense 211, e se percebe aí essas questões, né, como a questão ibérica, a produção ibérica nessa fonte, não só isso, mas como a colega pôde fazer o comentário, né, o estudo de imagens, já que eu optei pela análise documental, mas com certeza vão vir outras apresentações aí que eu vou estar usando o Schmidt, Bachet e essas questões de análise da imagem, que também é um manuscrito muito rico para a gente fazer essas questões da análise de imagem. Espero ter respondido. Muito obrigado. A próxima pergunta para a professora Denise, né? Professora Denise, essas comunidades funcionavam numa lógica parecida com a dos monastérios, com o isolamento. Qual foi o motivo da não aceitação do Vaticano a essa comunidade? Obrigada pela pergunta. Então, a comunidade de beguinas, elas não funcionavam tal como um mosteiro, né? E esse é um dos motivos da desconfiança, de uma não aceitação plena, vamos dizer assim, desse tipo de religiosidade. Então, por citar alguns exemplos, tanto que vários autores se referem às beguinas como semi-religiosas. Por quê? Porque elas não eram obrigadas a professar votos, né? Então a própria Matilde não professou votos. Normalmente a abadesa, né, a chefe, a líder da comunidade, enfim, a abadesa não é o melhor nome, mas a líder da comunidade, tinha um confessor, né, que era alguém também encarregado da instrução, do aconselhamento, normalmente os dominicanos, mas a comunidade não estava vinculada à ordem dominicana, não estava subordinada à ordem dominicana. Inclusive, essas mulheres elas podiam entrar e sair da comunidade a seu bel prazer, né? Então, era muito comum mulheres casadas pediam autorização do marido, ficavam na comunidade durante um tempo e, às vezes, retornavam para os seus lares, né, sua vida de uma dama ou de uma mulher casada, normalmente. Depois de um certo tempo, retornavam mais aí para a velhice, né? Retornavam à comunidade. O que elas precisavam ter era, no caso de casadas, né, a autorização do marido para estar na comunidade, né? Ou de algum homem, do seu tutor, para estar na comunidade, mas não estavam vinculadas a uma ordem e não possuíam uma regra. Então, o fato de não ser regrado, né, por si só, implica numa multiplicidade de práticas que pode escapar ao controle da igreja, né? E essa possibilidade de escapar ao controle da igreja era, de fato, isso era visto como um problema. Não sei se respondi. A observação, elas tinham autorização para funcionar, tá? Para viver em comunidade. O Jacques de Vitry, ele pede, né, ele vai ao Papa, né, solicita autorização e ele recebe essa autorização para que essas mulheres vivessem em comunidade, a despeito de não estarem subordinadas, né, integradas numa regra. Bacana. A professora Tamara, né, ela mandou uma pergunta, né, para a professora Denise, especificamente. Como você pensa o movimento das beguinas a partir das interpretações oferecidas por Caroline Binton sobre uma natureza feminina que mais voltada para uma carnalidade, conseguindo se identificar melhor com
o sofrimento de Cristo, e que Sarah McMett discute a partir dos conceitos de meditação afetiva. Obrigada, Tamara, pela pergunta. Então, eu diria que eu comungo das ideias da Caroline, no sentido de que as beguinas, especificamente essa com quem eu trabalhei com duas, né, com a Radevich e com a Matilde, na Radevich não é tão forte a questão do misticismo, né, mas na Matilde isso é muito, muito presente. Então, essa questão da carnalidade, ela é importante no sentido de uma identificação com o Deus feito homem, né, com esse Deus encarnado, e que, por ter encarnado, é mais sensível à própria natureza humana, né? Apesar de não ter pecado, mas ele passou pela tentação, então ele é mais sensível a essa natureza humana mais débil, mais inclinada ao pecado. E ter um tipo de religiosidade voltada para essa carnalidade, com essa identificação com Deus encarnado, vai ser fundamental para que essas mulheres compreendam o pecado, né, e se percebam como o próprio Cristo, né, se veem como o próprio Cristo, como aquele grupo que tem a missão, né, que está incumbido de resgatar as almas, né, de se sacrificar, de sofrer para retirar essas almas do pecado, para salvar essas almas. E aí a questão dessa carnalidade dessas mulheres, eu acho que a gente também pode pensar por uma outra perspectiva, que é a da mística esponsal. Essas mulheres, elas são as noivas de Cristo. Então, elas têm encontros nupciais com esse Deus encarnado. Elas são possuídas. E tem descrições belíssimas, né? De que o Cristo chega nos aposentos dela, toma pelos braços, beija, abraça, né? Elas são a noiva, são as esposas de Cristo. E é nesse momento, nesse encontro místico, né, nesse encontro esponsal, nesse encontro carnal com o próprio Cristo, em que é mais aguçado, né, essas visões acontecem, né, e esse sentimento de amor pelo próximo e essa necessidade de sofrer, né, de sacrificar, tanto em nome desse amor de Cristo, né, do seu esposo, do seu noivo, se referem como noivo, não como esposo, quanto de se identificar com esses homens que Cristo quer salvar. Então, esse tipo de religiosidade é o cerne nessa carnalidade, é um elemento importante na espiritualidade das beguinas, e que acaba fazendo com que o amor, né, a caridade, né, o amor a Cristo e o amor ao próximo seja também uma peça-chave para a gente entender. Por outro lado, isso vai suscitar uma série de desconfianças, né? Esses encontros amorosos, né? E algumas cenas, quando a gente lê, parece que ela vai copular, né? Com Cristo, né? Que vai acontecer ali um ato sexual, de tão forte, de tão intenso que é esse amor, que é um amor esponsal, que é um amor carnal, né? E que possibilita ela vivenciar toda essa experiência, né, todas essas visões em relação ao purgatório e essa necessidade de salvar essas almas, tal como o próprio noivo fez, né? Se sacrificou, sofreu em prol da humanidade. Não sei se respondi, Tamara. Eu acho que é isso. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa. A professora Tamara está falando que, agradecendo a professora Denise e falando que foi respondido.
Então, tem mais alguma pergunta, gente? Não, acho que estou tranquilo aqui. Professor, uma questão, né? Oi. Sim, Felipe. Pode. É porque pode a partir falar, da resposta da professora Denise, né? Surge essa pergunta, essa questão que também tinha a ver, essa não aceitação da ordem beguina teria alguma coisa a ver com a figura da mulher medieval, ou é mesmo por não ter votos na ordem? Queria um pouco mais de comentário sobre isso, achei interessante. Acho que as duas coisas, né? Os dois elementos são importantes, né? Por não estar vinculada a uma ordem, e aí escapa esse controle maior da igreja. Pelo fato de um dos elementos da caridade, né, em relação aos males espirituais, era aconselhar. Isso significava necessariamente você fazer algum tipo de proselitismo, né, proselitismo de leitura da Bíblia, né, de leitura de trechos da Bíblia. E aí se questiona se essas mulheres elas têm de fato autoridade, saber, né, e autoridade para falar de assuntos tão... você imagina, uma mulher relatando as suas visões, né, dizendo que esteve no purgatório, né, e que tem uma cena que ela tem uma visão que ela diz que ela resgata 1000 almas, né? Então ela vai, chora, sofre, passa vários dias. Inclusive há toda uma preocupação por parte do confessor de que ela pudesse morrer, porque ela fica muito doente, muito debilitada, né? E é um tema muito sensível, o purgatório está sendo pensado, está sendo discutido ainda nesse momento, e aí você tem uma mulher, ou grupos de mulheres que estão escrevendo, falando sobre isso, disseminando essas informações de uma maneira que escapa um pouco ao controle da igreja. Então, por isso que eu acho que as duas questões são importantes. O fato de não ser uma regra, não obedecer uma regra, mas também o fato de serem mulheres, de alguma maneira a gente sabe que a sociedade medieval ela é misógina, a gente tem espaço para que elas escrevam, e a própria Matilde é um exemplo disso, mas há uma tentativa de controle maior por parte da igreja quando são textos teológicos, né? Quando são textos ligados à fé, e que são escritos por mulheres. Muito obrigado, muito interessante. Sem contar a questão, né? Enfim, ela está tendo um encontro com o Cristo, ela está sendo beijada, tomada, possuída por Cristo, ou é um diabinho disfarçado, né? Enganando e levando essa mulher a ter uma falsa visão, né? E disseminar uma falsa concepção do que seria o purgatório, de quem vai para lá, quem pode ser salvo, de que maneira, né, podem ser resgatados. Eu até pensei em te fazer uma pergunta, professora Denise, mas acho que pode, é bem uma questão curiosa, mas a título de curiosidade, não entrando muito, muito profundo assim, né? Principalmente a gente entrando para os períodos posteriores, as ordens militares aí a respeito já entrando na ideia das cruzadas, como essas ordens femininas especificamente elas vão estar se portando frente às outras ordens militares aí que vão estar aparecendo especificamente, mas a título de curiosidade no caso. Então, em relação às ordens militares, eu, de fato, não sei te responder especificamente. Não conheço. Mas, pensando no período das cruzadas, nesse contexto cruzadístico de uma forma mais geral, as beguinas elas têm uma função muito importante. Porque uma das práticas, né, dos atos caritativos dela era justamente abrigar os peregrinos. Então, as casas, as beguinarias, elas tinham locais reservados para esses indivíduos. Não só os cruzados, né, mas os peregrinos de uma forma geral.
E aí, nesse sentido, elas são fundamentais, né? Nesses caminhos, né? Para que esses peregrinos conseguissem, de fato, realizar, né? Tivesse algum tipo de abrigo, de ajuda que efetivamente auxiliasse ele a cumprir esse trajeto, né, que ele se propôs, cumprir a penitência que ele se propôs. Então, elas são fundamentais, né? A caridade delas é fundamental nesse contexto aí de cruzadisco, né, e de incremento das peregrinações. Sim, que eu lembrei durante a sua fala, principalmente depois de alguns comentários, eu lembrei muito principalmente atrelando as ordens portuguesas, as ordens dos hospitalários lá, e você vai ter todo esse tratamento e a preocupação com as peregrinações especificamente, né? Até mesmo as próprias ordens militares, né? Inicialmente elas têm muito mais uma preocupação com a defesa da peregrinação do que propriamente a guerra, né? É interessante, eu acho, pensar, e principalmente como esses discursos eles são construídos hoje, né? Você tem uma ideia de sociedade, de ordens militares, como se fosse que o indivíduo fazia parte daquilo e guerreava o dia todo, né? Eu acho impressionante, assim, esse tipo. É importante fazer essas análises também, né? Fazer essas discussões. Mas eu acho que é isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa? Não tenho pergunta, só queria agradecer o aceite do resumo, da mediação, da oportunidade de estar aqui, dos comentários, das perguntas. Muito obrigado. Tomo para mim as suas palavras. Eu teria uma última questão, né? Porque eu lembrei aqui de um texto, de um livro, falar a verdade, que é a História do Medo no Ocidente. Uma pergunta a Luzia, como é que ela tratou essa questão desse livro, com a apresentação dela, como é que foi essa questão? Então, como eu estou nos processos de construção, né, também com certeza estou lendo esse Medo no Ocidente, porque a Idade Média tem essa questão ali muito forte, como traz também esse livro, dessa construção desses dois tipos de medo, né? Então, desse medo das coisas que eram reais, né, dos medos da peste, da fome, né, de tantas coisas climáticas que poderiam acontecer também, e esses medos também que eles vão perpassando e que passam, né, da Idade Média e que vêm chegando, né, perpassam pela Idade Moderna e alguns que chegam até nós, né, como essa ideia que a gente pode observar até hoje. Quantas pessoas até hoje têm esse medo grandioso da morte aí e do que vai acontecer depois dela? Mais ou menos dessa forma. Obrigado. Eu que agradeço. Agradecer também, aproveitar a oportunidade, agradecer, parabenizar a todos, né? Trabalhos bastante interessantes, professor, né? Mediadores. Muito obrigada, né? A toda essa oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Também queria agradecer, né? Obrigado por essa oportunidade, pelo belíssimo evento, pelas perguntas e por estar enriquecendo na questão da pesquisa de todos nós. Muito obrigado. Bom dia. Eu, em nome do Meridiano, né, em nome da quinta semana infernal, gostaria de agradecer a vocês também, as comunicações. Foi uma manhã bastante produtiva e foi um prazer estar mediando os trabalhos e vendo as pesquisas, que são bastante interessantes e bem importantes para as discussões, né? Então, se ninguém tem mais pergunta, ninguém tem mais colocação, acho que eu vou dar por encerrado e a gente encerra num horário legal, mais ou menos, que deu o tempo para todas as comunicações e para um bom debate também. Novamente, muito em nome da Quinta Semana Infernal, muito obrigado a todos e fiquem bem, tenham um bom dia.